Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, capítulo 2.9 Liderança. A liderança no Clube de Desbravadores é uma honra que Deus dá a certas pessoas de diretamente se envolverem no período mais interessante e estimulante da vida de um ser humano, sua juventude. Se Deus, através de sua igreja, faz um chamado a um jovem ou adulto, é porque Ele vê nele capacidade e outros elementos fundamentais para o bom êxito no trabalho. Aqueles a quem Deus chama, Ele capacita. Os juvenis da igreja sofrem hoje uma grande carência de atendimento, por sua complexidade, inocência e demora de resultados. Diante disto, acabam sendo deixados à mercê da influência secularizada, da televisão, dos amigos, da música, enfim, da sociedade. Na adolescência, a mente está totalmente aberta às influências e muitas vezes os líderes deixam de canalizar influências do Espírito Santo a estes corações. O adolescente ainda não sabe procurar por si o caminho, tem de ser guiado e é responsabilidade do Clube de Desbravadores guiá-lo. Participar de um clube não traz benefícios apenas aos desbravadores, mas principalmente a quem os lidera. O líder faz um trabalho para Deus e ao mesmo tempo volta a ser criança, participa de grandes eventos, desenvolve o espírito de aventura, vê os meninos e meninas se desenvolvendo e muitas vezes sendo resgatados do pecado. Mais do que isso, ele sente a realização de estar dedicando sua vida a Deus. Se estiver em suas mãos e em seu coração a responsabilidade de um clube de desbravadores, o líder não deve hesitar. As palavras de Ellen White convocam: não hesiteis em trabalhar pelo Senhor, por pensardes que pouco podeis fazer. Fazei com fidelidade o vosso pouco, pois Deus cooperará com os vossos esforços. Ellen White, Mensagem aos Jovens, página 23. E mais, o Senhor chama voluntários que assumam firmemente posição ao seu lado e façam o voto de unirem-se a Jesus de Nazaré, para fazer justamente o serviço que precisa ser feito agora e exatamente agora. Ellen White, Mensagem aos Jovens, página 198. Salvação e serviço. A filosofia da liderança do mundo sugere esperteza, raciocínio rápido na busca por alcançar as metas, não importando os meios. Os mais ágeis e muitas vezes inescrupulosos vencem e são ovacionados e colocados no hall dos maiores homens desse mundo. Mas quando se fala de liderança cristã, é necessário ter em mente o estilo de liderança de Jesus. O mestre inverteu a pirâmide da liderança. Ele foi claro: para ser um bom líder, sirva. O melhor é servir alguém do que ser servido por muitos. A filosofia cristã adventista sempre será o serviço. A meta sempre será a salvação. Essa é a bandeira do Ministério de Desbravadores: salvar do pecado e guiar em uma vida de crescimento físico, mental, espiritual, cognitivo, de caráter social, que leve a servir antes de ser servido, a dar antes de receber, a dividir antes de ganhar, a empatia pelo ser humano e pela necessidade que o mesmo tem de ser redimido. Ao o líder observar um juvenil, cheia de falhas e pecados, que muitas vezes aprendeu da pior forma possível com seus pais a viver sem regras e sem Deus, o que ele pode fazer por ele? Aí está o âmago da questão da liderança no Clube de Desbravadores. Ser líder é muito mais do que um distintivo, um lenço diferente. Ser líder é um estilo de vida, baseado em quê? Naquilo que Deus quer que eles façam: salvar vidas. Comportamento de líderes cristãos. Muitas são as características da liderança cristã. Os líderes devem refletir o Mestre Jesus e, para isso, devem passar mais tempo com ele. Quanto mais perto dele, mais parecidos com ele ficarão. Alguns comportamentos devem estar visíveis na liderança no Clube de Desbravadores. Vida cristocêntrica. Só líderes cristãos podem produzir homens e mulheres cristãos, pois a liderança deve ser centralizada em Cristo e não em si mesmo. Cristo deve aparecer. Cristo deve ser a estrela. Cristo deve ser o herói e não o ser humano.
Quando o líder reflete Jesus na vida das crianças, eles serão transformados. Amar os desbravadores. O amor deve ser o motivo maior. Amar a ponto de querer transformar vidas deve ser o fator impulsionador. Os juvenis e adolescentes precisam de alguém que se interesse de verdade em seu futuro, agindo amoravelmente em seu presente. Otimismo e entusiasmo. O entusiasmo é contagiante. Os juvenis seguem prontamente uma liderança otimista. Cultivar hábitos de comentar só coisas positivas. Liderança positiva, atitudes positivas exigirá sempre a responsabilidade e o desafio, mas o programa dos desbravadores é algo positivo na vida de todos os envolvidos. O líder precisa se manter focado nisso. Dominar as emoções. O que um líder construiu em meses ou anos pode ser destruído em segundos por uma explosão de mau gênio. Existirá sempre os momentos mais difíceis, mas a calma no lidar com juvenis e adolescentes em desenvolvimento emocional, físico e mental é o grande desafio do líder. Compreender os meninos e meninas. Essa faixa etária é caracterizada pelo desenvolvimento físico e cognitivo. Compreender cada criança de forma única é um grande desafio. Além disso, o líder precisa conhecer sua família para compreender suas atitudes. A arte saiba lidar com suas mudanças constantes. Amar a natureza e apreciar o ar livre. Muitas atividades do Clube de Desbravadores se realizam em ambientes naturais. A melhor sala de aulas para essa faixa etária é em acampamentos, cachoeiras, chuva, montanhas, lagos, caminhadas. O líder precisa apreciar estar em meio a isso, um fator essencial para o sucesso de sua liderança. Ser organizado e responsável. A liderança pode se distinguir principalmente na maneira como o líder organiza e conduz as atividades do clube. Ele precisa saber estabelecer alvos, traçar planos, delegar responsabilidades, motivar nos bons e maus momentos e, acima de tudo, ter tato em supervisionar se as coisas estão bem encaminhadas. O bom líder assume suas responsabilidades e se dedica aos propósitos do clube. Bom relacionamento. Essa é a maior arte do líder. Se relacionar tanto com os amigos quanto com os mais distantes, nos momentos bons e nos momentos mais difíceis, no trato com as pessoas. O líder deve saber motivar e cobrar, tratar a todos com equidade, saber liderar e também saber ser liderado, cultivar um clima de diálogo e aproximação e, acima de tudo, ser mestre em formar outros líderes. Ter senso de humor. Os juvenis são peritos em descobrir o que irrita os membros da direção. O líder não deve se preocupar com estas coisas e levar na esportiva sempre que possível, porém, quando que necessário, deve orientá-los. O líder nunca deve fazer humor com histórias bíblicas ou coisas sagradas. É importante rir com as crianças e não rir delas. Conseguir o máximo de cooperação com o mínimo de oposição. Esse talvez seja o mais conciso conceito de liderança. A diferença é que Deus está ao lado do líder, porque essa obra é uma obra santa. Em resumo, o líder precisa saber ser amigo, reconhecer, admirar e elogiar, lidar com as suas limitações e com a dos seus liderados, incentivar o desenvolvimento dos dons, aceitar as ideias, cumprir suas promessas e ser uma pessoa de ação. As palavras convencem, o exemplo motiva. Qualidades de um bom líder cristão. Em um mundo de pecado e de defeitos de caráter, como é possível liderar pessoas? O desenvolvimento de qualidades deve ser a meta de cada líder. Apesar de alguns nascerem com talentos e habilidades para determinadas áreas, a maioria das pessoas adquirem dons com o treino e experiência do tempo e da vida. A seguir estão algumas qualidades que o líder deve ter ao liderar um clube de desbravadores. Primeiro, amar a Deus acima de tudo. Só líderes cristãos podem produzir homens e mulheres cristãos. Devem demonstrar o que esperam que os meninos e meninas se tornem, filhos de Deus para toda a eternidade.
Segundo, servir com entusiasmo. Como dito no início deste capítulo, liderar os desbravadores é uma honra. O líder está ensinando a criança no caminho em que se deve andar. Uma personalidade alegre e agradável é essencial nessa tarefa. O entusiasmo é contagioso e os meninos e meninas seguem depressa o líder otimista. Terceiro, possuir estabilidade emocional. A demonstração da personalidade revela equilíbrio. Isso se alcança pela autodisciplina, por uma vida sóbria, pela fé e confiança em Deus e no senso de responsabilidade. Qualquer explosão de mau gênio, ira ou depressão destruirá a devida imagem do líder que o menino ou a menina deve possuir. Quarto, conhecer as características dos juvenis e suas etapas de desenvolvimento. A faixa etária foco de trabalho do Clube de Desbravadores é muito abrangente e complexa, pois trabalha com a transformação física, intelectual, espiritual e social de crianças em jovens. É necessário que o líder de êxito compreenda os fatores e pressões que afetam os juvenis e adolescentes e as características comuns do grupo dessa idade. É muitíssimo proveitoso ler livros, fazer observações e procurar trabalhar em harmonia com a inclinação prevalecente em vez de em direta oposição a ela. Quinto, aprender várias habilidades. Toda habilidade dominada pelo líder é uma chave adicional que pode ser usada para motivar seus desbravadores. É desejável que o líder vá muito além das atividades em que lidera seus desbravadores. O líder deve descobrir a alegria de novas experiências. Nada motivará mais um desbravador a cumprir suas classes do que ver os distintivos alcançados pelo seu líder. Nada o motivará mais a fazer especialidades do que ver uma faixa repleta delas em seu líder. Sexto, saber delegar e estimular os dons. Os líderes devem saber delegar as responsabilidades para seu próprio bem e para o bem do desenvolvimento dos seus liderados. Organizar, coordenar e acreditar em seus diretores e conselheiros. Eis a tarefa mais bonita do discipulado. Isso é algo que se aprende pela prática. O grande líder estimula isso. Ele sempre deve ter em mente a missão de passar seus conhecimentos e habilidades a outras pessoas. Sétimo, manter a ordem e disciplina. O líder deve inspirar confiança e amizade. É desastroso ter bondade sem firmeza. É completamente fora de lugar ter firmeza sem bondade. As pessoas devem seguir o líder por amor e respeito, nunca pelo temor e medo. Deus é um Deus de ordem e disciplina. A obediência deve ser estimulada. As crianças precisam de novos heróis, de verdade, que se destaquem pelo caráter, pela amizade, pela honra e pelo amor. Oitavo, criatividade. É indispensável que o líder seja capaz de alcançar seus objetivos, mesmo que haja obstáculos e dificuldades no caminho. O expediente habilitá-lo-á a ter planos alternados, caso a maneira mais desejável seja bloqueada. Observará com rapidez, pensará com lógica e o verdadeiro líder no momento difícil não abandona sua missão. O líder motiva e surpreende. Estilos de liderança. Muito se fala nos estilos de liderança. Existem atualmente muitas classificações, novos nomes para os estilos e formas de se classificá-los. Um líder pode ser autoritário quando ele está acima das decisões do grupo e não permite que o mesmo se desenvolva. Político, quando ele tenta agradar a todos sem ter uma linha de opinião e atitude a ser seguida. Analítico, quando ele desenvolve a prática de analisar mais as coisas do que agir. Participante, quando ele se envolve com seus liderados e os permite participar das decisões do grupo. E permissivo, quando não tem pulso e segue o momento e a ocasião, mesmo que precise mudar constantemente de opinião, chamado também de laissez-faire, uma palavra francesa que significa deixar fazer.
O líder experiente usa muitos meios sutis para exercer influência e estimular os seus liderados para que criem e produzam esforços. Da complexa série de tipos de comportamento de líder, é possível avaliá-lo no seu padrão de centralização em si mesmo até o centralizado na vida em grupo. Destaca-se o enunciador, que consegue identificar o problema, considerar as soluções alternativas, escolher uma delas e dizer aos outros o que fazer, podendo ou não levar em consideração o que os membros do grupo irão pensar sobre a decisão. O articulador, que manobra a situação e toma a decisão sem consultar o grupo, tentando persuadir os membros do grupo a aceitá-lo. O avaliador, que identifica um problema e propõe uma solução, verificando as reações daqueles que irão colocá-la em prática, dando chance para opiniões e discussões, tomando a decisão depois de ouvir o grupo. O consultor, que dá ao grupo uma chance de influenciar a decisão desde o começo, quando apresenta o problema, as informações relevantes sobre o assunto e pede as ideias dos membros para a solução, convidando o grupo a aumentar o número de alternativas a serem consideradas. E o renunciador, um tipo de líder que participa na discussão como apenas um membro a mais, concordando e levando avante qualquer decisão que o grupo tome. Existe uma noção de liderança mais antiga, resumindo em 3 estilos a liderança: a autoritária, autocrata, ditadora, do líder que determina regras e princípios e espera que o grupo aceite os objetivos que ele escolheu, sendo agressivo e tomando decisões a despeito do ponto de vista dos outros, chamando a atenção mais para si e tratando como marionete os membros liderados, deixando transparecer hostilidade, resistência e ressentimento, atitudes descontentes e agressivas. O permissivo, deixando que as pessoas sigam seu próprio caminho, provocando a desunião através de disciplina fraca e falta de segurança, sendo pouco orientador e participativo, e o democrático, centralizado no grupo, que aceita o fato de que a liderança é trabalho de todo o grupo e não somente de um indivíduo, consegue compartilhar a responsabilidade de liderança acreditando nas outras pessoas, permitindo que outros membros tenham oportunidade de liderar orientando as tomadas de decisões, sendo sensível às carências dos outros e permitindo a iniciativa individual e o crescimento da personalidade. Independente do estilo, o líder deve ser encorajador, amigo, receptivo, atencioso. Deve aceitar os outros bem como suas contribuições no processo de liderança. Ele dá aos demais a oportunidade de reconhecimento, transmite e expressa sentimento de grupo, chama a atenção para o grupo reagir a ideias e sugestões, compartilha sentimentos e como esses afetam os membros. Quando necessário, é pacificador, procurando reconciliar as desavenças e reduzir as tensões. Leva as pessoas a explorarem suas diferenças, admite quando erram, mantém o grupo coeso, estabelece padrões para o grupo atingir e aplica regras de avaliação e produção. Pede opiniões para ver se o grupo está pronto para tomar alguma decisão. Mesmo sendo líder, sabe a hora de seguir a decisão do grupo e aceita a ideia dos outros. Age como parte de uma audiência interessada. Para ser um bom líder, é necessário responsabilidade, saber liderar e ser liderado, e, acima de tudo, tentar mesclar os diversos estilos para diversas ocasiões em que precisará tomar as decisões e influenciar pessoas.